Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Sindicato em Ação. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar de reforma da Previdência, um tema altamente importante para a vida de todos nós, que vai afetar de uma forma ou outra nós e nossas futuras gerações daqui para frente. E para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio o Felipe Costa Leiria, à minha esquerda, e à sua esquerda o Dr. Tiago Kidrick. E vou apresentar os dois agora, neste momento. O Felipe Costa Leiria é doutorando em Políticas Públicas pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, especialista em Economia Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2010 ele exerce o cargo de auditor público externo junto ao Tribunal de Contas do Estado. Ocupa a vice-presidência do SEAP Sindicato, que é o Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado. Desde 2018 ele ocupa a vice-presidência. É secretário-geral da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública desde 2019 e atua atualmente como conselheiro no Conselho de Administração do IPPrev. À sua esquerda, Dr. Tiago Kidrick, ele é especialista em Direito Previdenciário e conselheiro jurídico da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, a FETAPERGS. É advogado, membro da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da Associação Brasileira de Advogados e diretor-geral da mesma instituição na região sul, membro da Comissão de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB no triênio 2016 a 2018, vice-presidente da Comissão de Previdência Social, OAB-RS, no triênio 2016 a 2018, autor de obras e artigos no assunto. Então temos aqui dois grandes especialistas no tema que nós vamos tratar hoje, que é a reforma da Previdência. É uma honra para nós tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que faremos um excelente programa de diálogo muito produtivo. Vou começar perguntando para o Dr. Tiago. Dr. Tiago, na sua experiência, eu já assisti palestras suas, e vi que foram apontados vários aspectos da atual reforma, que agora foi aprovada no Congresso Nacional, vai para o segundo turno, a gente sabe, mas a tendência é que seja aprovada a reforma. E lhe pergunto o seguinte, essa reforma, se nós tivéssemos que destacar alguns pontos para o cidadão comum, alguns pontos, quais seriam os principais, o que o senhor acha que deveriam ser destacados, e no sentido de que são aqueles que mais vão afetar a vida do cidadão comum brasileiro? Primeiramente, cumprimento ao Felipe, Cristiano, aos telespectadores. É um prazer estar aqui, falando sobre esse tema tão importante. Prazer para nós. Realmente a reforma basta ser promulgada, a PEC 6, e agora a PEC paralela, que vai aprofundar a reforma no âmbito municipal e estadual, está para o segundo turno. Então termina uma reforma e já vai começar a outra, e não paramos, não descansamos nunca abordando os sistemas da reforma da Previdência. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção do telespectador, que vai mudar a sua vida, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O fim daquela cultura de que o tempo de contribuição é o que já vai lhe dar direito a algum benefício previdenciário, e a transposição para um benefício que é, na verdade, por idade com um tempo mínimo de contribuição. Então, isso impacta na sociedade brasileira que estava acostumada com a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos ter transição, uma transição curta, dura, muitas pessoas não vão se enquadrar na transição, vão ter que aguardar a regra geral, e uma idade mínima comparável dos países desenvolvidos, que vai ser implantada de forma rápida no Brasil. Esse é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção. A idade mínima agora pela reforma está em? Será, na regra geral, 65 anos para homem e 62 para mulher. Então, mesmo que a pessoa, pela regra geral, tenha 40 anos de contribuição e venha a ficar desempregado com 60 anos de idade, uma empresa que fecha, algo assim, e venha a ter essa situação, não vai ter direito a nenhum benefício previdenciário. Nós estamos diante dessa situação.
em um país em que acima de 60 anos de idade, apenas 3,4% dos trabalhadores têm emprego formal. Então, veja, eu estou comparando 2 pontos para quem está assistindo ver as consequências do que isso vai trazer, né, para a população brasileira. A informalidade está muito alta, o desemprego entre os idosos e da meia-idade para cima elevado. Eu acho que esse aspecto, então, é o que vai mais impactar a sociedade brasileira. O primeiro, dentre vários que vão impactar. Né? Uhum. Certo. Felipe, e do ponto de vista do servidor público, quais seriam aqueles aspectos que você destacaria como principais decorrentes dessa reforma? Vamos lá. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer, Cristian, a tua pessoa. Transmito os cumprimentos ao Sindifisco. Agradecer ao Thiago, que é um grande companheiro aqui de disputa, de luta pelo direito previdenciário. Então, para os servidores, quero lembrar que o servidor ele não está dissociado de uma moldura de um quadro social, né? Ele não vem do planeta dos servidores, né? A gente tem que relembrar isso. E eu acho que a grande mensagem que a gente tem que passar é que, apesar das nossas categorias, por exemplo, a categoria do Sindifisco, a categoria dos auditores, embora a gente lide com números, não é sobre números, é sobre pessoas que nós estamos falando. E eu acho que, nesse sentido, a PEC da Previdência, ela demarca, tanto a PEC 06, que possibilita alguns aspectos para os entes subnacionais introduzirem nos seus regimes previdenciários, quanto a PEC 133, que amplia, né, uma adesão total, facilita uma adesão total. Ela demarca um encontro da sociedade com ela mesma. Porque se nós estamos falando de pessoas, qualquer processo civilizatório, ele tem que garantir, justamente para aqueles mais frágeis, uma proteção. Isso para que a sociedade funcione. Né? E o que a PEC faz é justamente ir no sentido contrário. Né? Por quê? Porque ela leva à seguinte conclusão, que para a sociedade funcionar, nós passamos a ter que sobretaxar idosos, pessoas que já cumpriram as regras previdenciárias do seu tempo, pessoas que estão no período mais vulnerável das suas vidas, que não têm o futuro pela frente, que não têm a potência física para desempenhar um trabalho, né? Pois a conclusão que a PEC chega é que essas pessoas são aquelas que devem primeiro contribuir com a ampliação da base de cálculo. E aqui eu já entro na primeira medida da PEC 06, que deixa de ser só aquilo que excede o teto do regime geral e passa a ser o que excede o salário mínimo. Isso significa que um professor, uma professora aposentada com R$ 2.100, R$ 2.500 vai ter, para além das despesas financeiras que está tendo porque o salário é parcelado, vai ter uma despesa de uma contribuição previdenciária de algo em torno de 144, 150 e poucos reais. Isso, em última instância, Christian e telespectadores, é condenar essas pessoas que já têm uma parcela da sua despesa, há pouco vindo um evento onde estavam aposentados e pensionistas, e é muito interessante escutá-los, o percentual de gasto que essas pessoas têm com medicamentos, com tratamento, quanto elas distribuem renda para pagar ensino de dependentes. Isso é condenar essas pessoas a uma redução, né, a inviabilizar o padrão de vida, a possibilidade de vida que elas têm hoje. Né? Não é de estranhar o que acontece hoje no Chile. Né? Talvez estejamos aí pegando o mesmo rumo, né, ao fazer um grande ajuste em cima dessa massa de servidores. Aposentados e pensionistas, que não só a ampliação da base de cálculo, terão que enfrentar uma contribuição extraordinária, essa incidente também para os servidores ativos. Mas isso, no decorrer do debate aqui, a gente vai colocando com mais clareza. Agora, sobretudo, é uma escolha, é um processo civilizatório
que o parlamento brasileiro impôs à sociedade, e isso o tempo irá cobrar desses parlamentares, desses que hoje sustentam que este seja o único caminho. E, ao nosso ver, não é o único caminho, tampouco é o caminho digno em termos de processo civilizatório. Perfeito. Doutor Tiago, confesso para você que eu, né, que até acompanhei um pouco mais de perto a questão da reforma da Previdência, no meio do caminho eu fiquei bastante perdido, porque foi tantas idas e vindas e tantas alterações e remendos que eu fiquei perdido. Mas eu tenho certeza que vocês dois conseguiram acompanhar bem de perto. Mas para o cidadão comum, fica realmente... já é um assunto complexo. Já é um assunto muito complexo. E aí vem todo aquele andar da carruagem que a gente acaba se perdendo no meio. E eu lhe pergunto o seguinte, para o cidadão comum, como ficou a questão da capitalização? Entrou ou não entrou? Boa pergunta. Esses remendos, muitos também foram batalhas da cidadania para diminuir os impactos, né, com certeza, que vinham sendo trazidos com o texto original da PEC. Até cumprimento aqui o Felipe, porque o Felipe foi um companheiro esse ano todo, e confesso que a gente está muito cansado e não parou um momento sequer. Eu, por exemplo, fiz 73 viagens só esse ano. Fica a sensação de derrota ou não? Não, porque muitas coisas, e uma delas, por isso é mencionar o Felipe, que o Felipe lutou muito junto com a OAB e com outras entidades, foi para barrar o sistema de capitalização na PEC 6 e a desconstitucionalização. Lembra, Felipe, que esses dois pontos sempre foram os que a gente tinha mais preocupação, e que não a desconstitucionalização parcialmente evitada e a capitalização evitada no texto. Sim, eu lembrei da capitalização porque o Felipe falou do Chile. No Exato. Chile teve a capitalização. E o texto original vinha com isso. Sim. E assustou bastante a sociedade brasileira. E acho que isso foi uma vitória, o fato de ter sido rejeitada a parte da capitalização no texto. Uma entre algumas vitórias. É claro que há uma luta desigual, há um interesse muito grande em que aquilo fosse aprovado, e nós, advogados, servidores, trabalhadores, tentando humanizar um pouco e ver a reforma da Previdência sobre um contexto geral constitucional. Que, aliás, eu acho que esse é um ponto que a gente teria que aproveitar um programa para falar. Sim. A questão constitucional e o fundamento da Seguridade Social do Brasil é a distribuição de renda. Ela é um sistema feito para ser solidário e público. Dentro do conceito de Estado de Bem-Estar Social, do conceito de bem-estar social. Federal, né? E é isso que parece que existe uma crença de que não dá certo, que a Constituição não funcionou, que a Constituição falhou. Sim. E que isso precisa ser desconstruído. Em alguns setores da sociedade querem desconstruir isso. E por isso tanta força veio essa reforma da Previdência para desconstruir esse sistema de bem-estar social. E esse pilar da Seguridade é um pilar importantíssimo nesse aspecto de distribuição, de garantia de uma velhice digna, né? Então, acho que é por isso que ele é tão caro e está sendo tão atacado. Acho que a gente tem que mostrar para a sociedade brasileira que a Constituição não falhou, que a solidariedade, o sistema de benefícios públicos não falhou, né? O que falhou foi o Chile e está acontecendo agora uma demonstração clara da sociedade de lá que não aguenta mais. Aqui, a Seguridade Social, com todos os seus defeitos, né, em poucos anos vai completar 100 anos de Previdência no Brasil, paga mais de 30 milhões de benefícios, a grande maioria de um salário mínimo, e pessoas que não teriam sequer um salário mínimo. E esse sistema também universalizou a saúde no Brasil. Sim. Nós temos um sistema integrado de saúde, assistência e previdência, em que tem saúde para todos. Não é boa saúde? Temos que evoluir, sim, mas é garantido para todos o que não ocorre em muitos países. E a assistência social tem um papel importantíssimo também dentro desse pilar da Seguridade Social, pagando benefícios às pessoas mais carentes, né? Tudo isso unido fez com que o Brasil, por exemplo, erradicasse a miséria entre os idosos, né? Algo impensável antes da Constituição de 88. Os idosos por causa do benefício de prestação continuada. Então, nós temos que fazer um contra-argumento ao argumento que quer desconstruir a Constituição, desconstruir os pilares do Estado de Bem-Estar Social, dizendo que não funcionou. E é o contrário. Funcionou
garante muita dignidade para pessoas, para milhões de pessoas no Brasil, e nós não sabemos o que vai acontecer se for desmanchado todo esse pilar de proteção à dignidade da pessoa humana. Felipe, essa questão da capitalização, tu acha que pode voltar na forma de lei? Pode voltar à baila? Acho que sim, Christian e telespectadores. O Thiago coloca bem, nós afastamos o pilar da capitalização como elemento central. Contudo, ela permaneceu, ela gerou metástase para a previdência complementar dos servidores. Em que medida? Uma vez que ela permite privatizar o regime de previdência complementar, hoje estabelecido só para entidades fechadas de direito público. Portanto, a PEC 06 ela diz que a partir de então, a partir da sua publicação, promulgação e publicação, poderá o setor privado oferecer este serviço. Bom, é uma fissura que se abre para a ideia da capitalização ser introduzida. Portanto, entendendo que isso está dentro de um grande contexto de financiarização do capital mundial, nós seguidamente temos escutado os famosos bad banks, que são bancos que foram criados para limpar todos aqueles papéis ainda da crise de 2008, pois esses bad banks eles estão se infiltrando nos fundos de pensão. E aqui no Brasil corremos esse risco. Corremos também esse risco, e ainda mais na capitalização. Eu vou ter que lhe interromper porque a gente tem que chamar a Fabiane Flores, que é a nossa apresentadora do Destaques da Semana, que é o quadro que tem aqui dentro do programa. Fabi Flores, é contigo, venha com os destaques da semana. Oi, Christian, vamos conferir agora os destaques da semana. CCJ do Senado aprova a PEC para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Leilão do pré-sal. Secretário diz que frustração foi superior a 200 milhões de reais. IBGE. Miséria no Brasil bate recorde e atinge 13,5 milhões. Refaz 2019 entrou em vigor no último dia 6. Fazenda Estadual tem experiência destacada no Fórum do BID. Governador anuncia que IPVA 2020 poderá ser quitado até abril. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Sindicato em Ação, um programa em parceria da TV Urbana com a TV Sindifisco RS. Vamos continuando então no nosso segundo bloco. Estávamos falando com o Felipe Leiria aqui sobre os bad banks. Continue, por favor. Exato. Bom, então há todo um contexto mundial. Os bad banks, eles inicialmente aqueles papéis podres lá da crise de 2008, eles aparecem nos balanços dos bancos. E geralmente inscritos com uma terminologia que, em síntese, seria um caixa 2. Aquilo começou a gerar incômodo para os investidores. Então se criaram esses bad banks que enxugaram esses papéis podres, papéis que não têm valor nenhum. E eles se infiltram através de fundos de pensão. Ou seja, papéis que nunca vão ser pagos. Nunca vão ser pagos. Devedores que não têm solvência. Por exemplo, nós tomamos conhecimento de uma proposta feita por uma instituição esses bancos na nuvem agora, né? Onde o sujeito ele recebia a seguinte proposta. Ele oferecia a oportunidade de adquirir um carro de 100 mil reais. Para isso, a pessoa deveria depositar 30 mil reais. E este carro seria financiado. Ao final desse financiamento, a pessoa receberia os 30 mil reais de volta. Vejam a mágica, né? Adquiriu um automóvel de 100 mil reais, mantendo 30 mil depositados por um longo período. Qual é a lógica que está por trás? A nossa suspeita, comparando com outras operações, é que esses 30 mil reais que são desembolsados, eles na verdade, numa outra operação, vão representar um falso rendimento de um título podre. Como se fosse uma pirâmide financeira. Então há um terceiro que começa a comprar papéis
que oferece falsos rendimentos e isso é suficiente para atrair mais pessoas para comprar esses papéis. Ou seja, alguém vai perder e muito. Alguém vai perder e muito. Esta é a lógica. E essa é a nossa preocupação, que esses papéis podres, então, venham contaminar a capitalização das poupanças dos trabalhadores. A exemplo do que aconteceu no Chile, onde os trabalhadores daquele país perderam todos os depósitos de 1982 a 2008, em virtude da crise do subprime americano, corrigindo, não todos os depósitos, mas 60%, o que comprometeu, inviabilizou um salário na aposentadoria digno, induzindo a criação de um benefício assistencial. Então é esse o olhar que nós temos e que devemos estar atentos ao que está por trás, né? A gente vê que a intenção do governo é um discurso de ajuste fiscal, de que é a bala de prata, de que é o único, e a compreensão que nós temos por toda essa movimentação, onde a gente vê entidades do setor financeiro batendo recordes de lucro em meio daquilo que se diz crise, é que não estamos diante exatamente de uma crise. Estamos diante de um projeto de sociedade que pauperiza grande parte da população e concentra a maior parte da riqueza, e nós não estamos falando de uma riqueza que gera emprego, não estamos falando da economia real, onde há construção de hospitais, onde a construção civil está pujante. Estamos falando apenas de um setor representativo, né, de um setor financeiro, e as pessoas são capturadas, portanto, com endividamentos, com riscos, e este é o olhar que temos que ter. Dr. Kidrick, o senhor tinha falado anteriormente no outro bloco que nós temos o problema da questão da idade, né? Se o sujeito trabalhasse 40 anos e tivesse 60 anos, mesmo assim não poderia se aposentar. Mas nós temos também o problema de que no Brasil, dificilmente o cidadão ele consegue trabalhar 40 anos ininterruptos, né? Tem uma série de contratempos nesse meio, desemprego está em alta aí. Então nós temos também o problema de que a pessoa dificilmente ela vai chegar lá na frente, com 65 anos que seja, tendo feito os 40 anos de contribuição. É isso mesmo? Estou correto na interpretação? Esses 40 anos são difíceis de atingir, considerando a maioria dos trabalhadores brasileiros, principalmente entre as mulheres, né? Devido a isso, a gente fez uma atuação para que fosse reduzido de 40 anos o tempo das mulheres e foi para 35. Então, elas vão atingir os 100% com 35 anos de contribuição. Mas muitas pessoas não atingem o tempo mínimo de contribuição pelo dinamismo da economia brasileira, pela instabilidade dos empregos na economia brasileira, pelo problema de se manter empregado após uma certa idade, que eu já coloquei aqui, né? Então, nós vamos ter que enfrentar esse problema para as pessoas que vão ter mais de 50 anos, surgindo novas tecnologias e uma idade colocada nesse nível, né? Com outros países que estão reduzindo a idade, né? E a capitalização que foi colocada aqui, apenas fazendo mais um adendo, o senhor já imaginou, o senhor que está assistindo, como vai ficar a poupança? Porque a capitalização é simplesmente uma poupança de um pedreiro, com o trabalho intermitente, de uma dona de casa. É simples, todo aquele aspecto que foi pensado na Constituição, que existem outras receitas da Seguridade Social para complementar a renda da população na velhice, na invalidez que está sendo reduzido também o valor. Só explica para o nosso telespectador o que é trabalho intermitente. O trabalho intermitente agora com a reforma trabalhista, né, o trabalhador passa a ser chamado apenas, é possível que o trabalhador seja chamado apenas quando o empregador dele necessitar, e ele vai receber sobre isso. Então a contribuição previdenciária também sofre um baque com isso, e se for um sistema de capitalização, a poupança previdenciária que ele vai atingir vai ser muito menor do que seria num trabalho contínuo, né, que era a realidade anterior. Quer dizer, então, se a gente pensar o seguinte, depois a gente volta para o ponto da invalidez, mas se nós pensarmos o seguinte, do ponto de vista do empregador, é muito mais vantajoso ele contratar pelo trabalho intermitente. Claro. Vai ter um custo menor. Então, mas do ponto de vista do trabalhador,
em termos de direitos, até mesmo benefícios previdenciários, é muito ruim, não é mesmo? É muito ruim, por isso nós tivemos uma luta também e estava previsto no projeto que o trabalhador, nesses casos, se não atingisse o mínimo de contribuição mensal, ele teria que desembolsar de alguma fonte para completar o mínimo, o salário mínimo no mês em que ele não trabalhou o suficiente para que aquele mês contasse, né? Então essa foi uma das outras lutas que a gente teve na reforma. Diversas lutas, sabe? Foi vitoriosa essa luta? Foi vitoriosa. Foi? Mas a gente se vê como lutando contra um polvo, né, Felipe, com vários tentáculos e que uma coisa sai, mas daqui a pouco ela volta em outro projeto. Né? Então, muita coisa pode vir agora. Por exemplo, nós lutamos muito com a questão da aposentadoria especial, mas na lei complementar que está sendo feita agora, né? O que é aposentadoria especial? A aposentadoria é para aquelas pessoas que trabalham em condições sujeitas nocivas à sua saúde ou integridade física, ou risco à sua vida. Perfeito. Uhum. Que depois que a gente que saiu do texto a capitalização e a gente teve que pensar num ponto um ponto a se concentrar na reforma da Previdência, porque estava difícil de lutar na fase do Senado, a gente elegeu esse ponto para proteger a saúde das pessoas mesmo. Uhum. Porque estava terrível a aposentadoria especial, estava difícil de acreditar que um texto poderia estar tão duro com pessoas que estão lá perdendo a sua saúde em atividades nocivas. Sim. Então a gente se concentrou nesse ponto, tivemos algum sucesso, houve não se trata de desidratar a reforma, se trata de proteger a saúde do ser humano e a sua integridade física. Então, algumas pessoas falam, foi desintegrada, vocês estão lutando para desintegrar a reforma. Não, estamos lutando pelos valores que a própria Constituição defende. Sim, né? Dignidade humana um dos sim, princípios. Né? E do jeito que estava, e ainda está, a gente não conseguiu fazer com que ficasse razoável esse aspecto da aposentadoria especial. Como está hoje? Está, por exemplo, a idade mínima para aquelas atividades nocivas que exigem 25 anos de contribuição, a idade mínima ficou 60 anos de idade para esses. Bem alta ainda. Por exemplo, o metalúrgico, alguém que trabalha em fornalha, alguém que trabalha com fumos de borracha, com ruído elevado. Mineiro, os mineiros ficaram 55 anos. Ah, sim. Mas também para eles é alto. Sim. Porque a questão já existiu idade mínima na aposentadoria especial no Brasil. Como no Brasil as pessoas adoeciam muito, eles tiraram a idade mínima. A legislação evoluiu para a proteção dos trabalhadores. Sim. E agora nós estamos voltando a quando foi criada a aposentadoria especial, claro, com uma idade maior, mas a gente, digamos assim, não aprendeu com a história. O Brasil é campeão de acidentes do trabalho. O Brasil é campeão de doenças ocupacionais e a gente deveria resolver isso primeiro. E não pensar só, como o Felipe falou, no aspecto financeiro e a saúde do ser humano em segundo lugar. Né? Poderia pensar uma política para ajustar isso sim, mas preservar a saúde das pessoas. Acredito que muitas pessoas vão adoecer no trabalho com essa legislação que foi aprovada ainda. Embora a gente tenha conseguido alguns avanços, né? Eles queriam que a soma fosse 99 pontos na transição da aposentadoria especial, conseguimos que ficasse estabilizado em 86 pontos. O que seriam os 99 pontos? Desculpa eu ficar interrompendo aqui, mas a gente faz sempre o programa para explicar para o máximo de pessoas possível. Né? Os pontos é a soma da idade e o tempo de contribuição. Então veja, eles queriam chegar que fosse até 99 pontos, essa aposentadoria especial, que é para a grande maioria dos trabalhadores, né? Que mais de 90% deles são essa de 25 anos. 99 pontos, idade mais tempo de contribuição. O tempo de contribuição que eles têm nesse tipo de atividade, tipo soldador, é 25 anos. Então, 99 pontos, se o senhor tirar os 25 anos, qual a idade que eles estão propondo para essa pessoa? 74 era a transição. Então, era algo difícil até de acreditar que eles estavam propondo isso. Então, o relator Tasso, a gente se reuniu com ele, né? Ele passou para 86 pontos essa transição. É claro que nesses pontos a pessoa pode somar um ano ou outro que esteja em outro emprego não especial também, para chegar aos 86 pontos, tanto homens ou mulheres. E os trabalhadores, por exemplo, todo mundo da área da saúde, aí enfermeiros, auxiliares de enfermagem,
e está dentro desses 25 anos, está nessa regra de transição dos pontos. E a idade, na regra geral, ficou 60 anos de idade, para essa dos 25 anos. Então a gente focou nesse aspecto da saúde, com alguns sucessos, alguns insucessos. Da invalidez, vou retomar aqui, que eu parei no meio, já comecei com essa outra parte. A invalidez lá não ficou mais 100%. Então, ela... 100% do benefício? Exato. O salário de benefício vai ser proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou. Não é mais como hoje, que fica inválido. Se presume que a pessoa inválida tem que receber 100% do salário de benefício. Até a promulgação da PEC vai ser assim. Mas agora a regra é que comece com 60% a aposentadoria por invalidez. A partir se a pessoa tem até 20 anos de contribuição. E essa invalidez vai servir de base para o cálculo da pensão por morte também. Então, que também, se tiver um dependente só, vai ser 60%. 50 mais 10. Então, nós teremos casos de 60%, de 60%, 36% no caso da pensão por morte. E considero uma vitória o fato de a gente ter conseguido pelo menos manter o salário mínimo. Que isso era uma coisa que queriam derrubar. Salário mínimo na pensão por morte, inclusive para crianças, inclusive para inválidos que recebiam a pensão por morte. O texto original era assim. Não queriam garantir o salário mínimo. Agora, o texto final garante o salário mínimo, mas com essa redução da pensão que ocorreu, E a redução da aposentadoria por invalidez, que contraria um pouco o discurso do envelhecimento da população. Se é uma reforma por causa do envelhecimento, por que a invalidez está sendo atingida? Está sendo reduzida? O valor está sendo reduzido. Doutor Felipe, muito se disse por aí, o próprio governo focou a campanha dele em afirmar que a reforma é para reduzir privilégios. É como se ela fosse exclusivamente voltada a reduzir os privilegiados, ou seja, acabar com as injustiças do sistema, digamos assim, nas palavras do governo. Você concorda com essa afirmação e por quê? Bom, vamos examinar de onde o governo tira esse discurso e como é que ele disputa a aderência dele perante a sociedade. A gente vem de uma reforma trabalhista ainda no final do governo anterior que, digamos assim, inaugura um processo de pauperização dos trabalhadores privados. Isso cria uma falsa percepção de que temos setores privilegiados. Portanto, o governo ele tenta, na verdade, continuar um projeto de socializar a miséria. O projeto de um jovem que está entrando no mercado de trabalho agora não pode ser entregar um sanduíche numa bicicleta de um aplicativo. Isso não é razoável. Nós precisamos de um Estado que tenha um modelo de desenvolvimento que aponte para projetos. Portanto, para ocultar essa ausência de projeto, porque a agenda proposta, tanto no âmbito federal e que está sendo reproduzida aqui no âmbito do Estado, é uma agenda que se omite em relação a projetos para o Estado. Porque, afinal de contas, vamos fazer superávites exatamente para o quê? Superávit, ele veste as pessoas, ele coloca comida na mesa, ele cria oportunidades de trabalho. De nenhuma forma o governo se compromete com isso. Sempre há uma delegação para que o mercado, de alguma forma, onde os mecanismos de transmissão nunca são claros, virá uma pujança do mercado. E essa pujança não vem. Porque, sabidamente, o que bota a economia para crescer no curto prazo, vejam, mesmo um pensamento até mesmo mais liberalizante da economia, pode tentar sustentar que, bom, temos que vender patrimônio, fazer uma licitação. Mesmo por essa ótica, isso leva um tempo entre se fazer um edital para uma licitação, entre surgirem interessados e esse dinheiro se reverter, ser revertido e se transformar em investimento. No curto prazo, o que coloca a economia para crescer é o Estado. Deixa eu só fazer uma observação na tua fala, que quando fala de superávit,
O governo, na verdade, e está relacionado com a reforma da Previdência, Isso. ou seja, sobrar dinheiro para... Né, Exato. Para que o governo quer que faça sobrar dinheiro? Exato. O governo argumenta que é para fazer maior investimento. Exato. E aí? Agora, qual a agenda de investimento? Eu gosto muito de um economista chamado Amartya Sen, porque ele nos coloca muito claramente que entre recursos e a conversão desses recursos em bem-estar há uma distância enorme a ser percorrida. Nós não vamos converter superávites, situações fiscais de maior equilíbrio em bem-estar se não tivermos projetos de desenvolvimento. Uma questão é complementar a outra, não necessariamente sempre rival, né? Portanto, poderíamos aceitar, do ponto de vista democrático, republicano, um governo eleito que queira colocar uma agenda mais pró-liberal, mas não é disso que se trata. Se trata de um modelo de garantir um sistema de rentismo, como há pouco falei, né? Um setor financeiro hipertrofiado, com taxa de juros completamente distorcidas, somos campeões, estamos aí entre as maiores taxas de juros. Isso inibe até do ponto de vista empresarial. Qual empresário, eu pergunto ao telespectador, qual empresário que vai investir na expansão de um chão de fábrica, por exemplo, correndo riscos, né? Riscos da operação, riscos do negócio não vingar por alguma conjuntura, né? Tendo de outro lado a opção que o Estado brasileiro garante a remuneração no curto prazo, sem risco, de títulos que ainda que digamos que a Selic esteja a 5%, isso representa 3 ou 4 vezes a mais do que taxas de juros da maioria dos países. Perfeito, é uma pergunta intrigante. E no último programa a gente teve aqui a participação de 2 especialistas no sistema financeiro nacional, o Eduardo Moreira e a Maria Lúcia Fattorelli, que destacaram realmente que o spread no Brasil é algo, né, que não tem precedente em lugar nenhum do mundo. Mas nós temos que chamar o intervalo comercial. Perfeito. Voltamos na sequência no nosso terceiro e último bloco, tratando aí de reforma da Previdência. Até logo mais. Estamos de volta com o Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Estamos também, como você sabe, no YouTube, tanto da TV Sindifisco RS quanto da TV Urbana. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, clicar no sininho para ativar as notificações e, claro, se inscrever no nosso canal. Vamos agora, mais uma vez, eu quero fazer a mesma pergunta, Dr. Thiago Kidrick, que eu fiz no final do segundo bloco para o Dr. Felipe Leiria, sobre essa questão de a reforma atingir só os privilegiados. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Realmente a reforma atinge os privilégios ou não? Sabe que eu estive num debate em Recife com o secretário da Previdência e fiz essa pergunta para ele. Porque no texto estava referido que privilegiados, os mais ricos, seriam os trabalhadores que ganham em média 2.200 e poucos reais. Eu vou até me segurar para não rir aqui agora. E isso está escrito no texto. Está escrito no texto. Eu perguntei para ele, secretário, são privilegiados quem ganha 2.200 reais no Brasil? Né? Sabendo que no Brasil as pessoas têm que comprar remédios, sabe? Não há um sistema de assistência para as pessoas mais velhas, tudo tem que ser pago. 2.200 reais. E ele respondeu que sim, que continua achando que são os mais ricos, porque em comparação a quem não ganha nada, são ricos. Está gravado isso, foi lá em Recife, numa audiência pública. Com certeza ele fez menção de que o sistema quebraria, as pessoas não receberiam nada e por isso 2.200 seriam privilegiados. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Mas vejam, nós sabemos que não. Né? Nós sabemos que o trabalhador que ganha isso um trabalhador que ganha isso não é privilegiado, e nós sabemos que 90% da economia na reforma da Previdência vai ser em cima dos trabalhadores do regime geral da Previdência. Que em média ganham quanto? Que em média ganham 1.300 e poucos reais. Ou seja, mesmo os não privilegiados
é o que vão ser os mais atingidos, Sim. não privilegiados do ponto de vista do texto da reforma. E eu fiz questão nas minhas exposições aí durante esse ano de 2019, o Felipe deve lembrar, de mostrar isso com um cálculo de quanto vai ser o benefício. Daquela pessoa que vai se aposentar por idade, que ia se aposentar com R$ 1.500, estava pagando o carnê e vai receber um salário mínimo. De uma pessoa do chão de fábrica, quanto vai reduzir o valor dela e quanto tempo a mais, além de receber um valor menor, ela vai ter que trabalhar. Então, o nosso esforço informativo foi para mostrar que não, você, na verdade, contribuinte, trabalhador, é que vai pagar a conta. Vai pagar essa conta da reforma da Previdência. Então, as reformas começaram nesse ano pegando não os privilegiados, mas acho que os mais vulneráveis, né? Os que estavam mais à mercê de serem escolhidos para pagarem essa conta. E agora vão começar outras reformas, né? No Brasil, mas se começou pelo trabalhador brasileiro. Eu acho que tem que ficar bem claro isso, 90% dessa economia no regime geral da Previdência Social. Sim, veio a reforma trabalhista, agora vem a reforma da Previdência, na sequência deve vir reforma tributária, reforma administrativa e por aí vamos, né? E até mencionei no nosso último programa, e a reforma financeira? Dessa não se fala. E a reforma política? Também não se fala, né? Parece que não são prioridades no Brasil, para o governo atual, para os políticos que estão lá no Congresso. Mas enfim, nós estamos aqui, né, para justamente fazer o contraponto, dar a oportunidade de contraponto, porque justamente nesse debate da reforma da Previdência, eu, sinceramente, como cidadão comum, assistindo aí todos os canais que nós vemos, não vi uma linha de contraponto. Parecia que só existia a ideia do governo, a venda de que existe, da imagem de que existe terra arrasada, e de que não haveria o que fazer a não ser fazer a reforma da Previdência. E, como vocês estão dizendo aqui, essa informação enganosa, né, de que a reforma seria apenas para atingir os privilegiados. Felipe, me diz uma coisa, a PEC paralela é essa? O que é essa PEC paralela e o que ela está trazendo de maior novidade aí? Qual a necessidade dela surgir? Né? Perfeito. Acho que essa é uma questão muito importante, Cristian, que tu trazes. Eu vou procurar sintetizar para os ouvintes da seguinte forma. A PEC paralela, a PEC 133, ela é o passaporte dos entes subnacionais para a PEC 06, o passaporte premiado. Por quê? Entes subnacionais, estados e municípios. Estados e municípios. E Distrito Federal. E Distrito Federal. A PEC 06, para que, tão somente com a PEC 06 em jogo, né, essa já aprovada pelo Senado, que aguarda a promulgação aí prevista para o dia 12, ela permite que estados e municípios façam uma adesão imediata através de lei ordinária apenas para alguns aspectos que envolvem sobretaxação. Mas para aspectos como idade mínima, regra de aposentação, seriam necessárias transformações no conjunto de normas dos entes subnacionais. Então, normas de sede constitucional, no caso dos estados, normas de sede de lei orgânica, no caso dos municípios. Portanto, estamos falando aqui do ponto de vista político de um desgaste muito grande, né, uma necessidade de uma costura política muito grande para viabilizar a PEC 06. Não por acaso, isso consta no relatório, inclusive, da PEC 133, da PEC paralela, né, o esforço do governador do estado, está expresso o seu nome, né, junto ao senador Tasso Gereissati, Governador Eduardo Leite, sim, para que crie um mecanismo que estados e municípios possam ingressar na PEC 06 de forma mais célere e com menos desgaste político. Portanto, a PEC 133, ela permite, através de uma lei ordinária, que estados e municípios façam essa adesão. Portanto, de forma muito mais facilitada do ponto de vista de costura política, do ponto de vista de desgaste. Então, esta é a grande função da PEC 133. Mais ainda, a contribuição extraordinária
que é um dos elementos que sobretaxam o servidor público. Aqui eu me detenho um pouco para explicar sobre ela. Fica à vontade. Toda vez que houver um déficit atuarial, né, o déficit projetado do sistema previdenciário, estamos falando das receitas e despesas previdenciárias, né, quando constatado esse déficit é uma autorização para que o governo sobretaxe servidores. Ele pode sobretaxar de duas formas. A primeira é a ampliação da base de cálculo, que eu falei no início do programa, e a segunda é a contribuição extraordinária, ainda não disciplinada. Haverá uma lei que vai regulamentar esta contribuição, mas ela é só do servidor, e tal como a ampliação da base de cálculo, que de forma irônica está no texto da PEC, que ela é temporária até 20 anos, imaginem o que é 20 anos numa pessoa já aposentada. A contribuição extraordinária tem esse caráter temporário, é isso que se indica, mas ela ainda não foi normatizada. Temporário até se resolver o déficit atual. Até se resolver o déficit. Né? Ainda que não se resolva, né, não fica claro, porque a PEC não esgota a normatização desse tema, não fica claro como se dará se o déficit persistir ainda depois da contribuição extraordinária. Mas não tem um teto dessa... Porque hoje a contribuição do servidor público estadual do Rio Grande do Sul é quanto? Hoje é 14%, né? E incide sobre... E incide sobre os vencimentos. Né? Sobre todo o salário. Todo o salário. Integralidade do salário. Sim. O que o governo está propondo, também como sobretaxação, mas que não está condicionado ao déficit, é a contribuição ordinária progressiva, que essa inicia em 14% e vai aumentando essa alíquota por faixas do salário, né? Chegando até 18% a alíquota mais alta. Então, no caso de um servidor... Isso é só para servidor público, né? Só para servidor público. Só que esta sobretaxação não está condicionada a um déficit. Agora, a ampliação da base de cálculo e a contribuição extraordinária, sim, é necessário haver um déficit. Né? E tem um teto dessa... Não, a lei não, como uma lei irá definir, né, isso certamente vai indicar, né, um conflito e uma discussão sobre o que é confisco. Porque a contribuição extraordinária não, no texto da PEC não estabelece qualquer limite sobre esta sobretaxação. Em determinado momento do texto, eu me lembro que havia uma limitação até 30%, juntando tudo, né? A contribuição atual, mais a extraordinária, não poderia passar de 30%. Então, quer dizer que agora já não tem mais essa limitação. Não tem esta limitação. Né? Como a contribuição extraordinária, ela ainda está na fase de revisão da PEC 06, ela ainda vai sofrer ajuste no texto, porque, veja bem, o senador Tasso Gereissati, ele ainda tenta introduzir a contribuição extraordinária via PEC 06, tá? Através de uma figura de delegação. Aqui não, o detalhe não vai esclarecer tanto quanto o decorrer, a gente tem que aguardar o texto desse relatório, mas ele ainda tenta criar um mecanismo de poder incluir estados e municípios na contribuição extraordinária. De qualquer sorte, caso não consiga na PEC 06, na PEC 183 vem esta autorização. É certo. Portanto, essa discussão virá, né? E o mais, eu acho que o mais nocivo disso é que é um recado para quem está na ativa. Tanto as sobretaxações sobre aposentados e pensionistas, ela é um recado para quem está na ativa. Né? Tente se aposentar para ver o que o Estado faz. Né? Depois que você se aposentar, cumprindo as regras do seu tempo, o Estado pode vir e punir você por uma regra futura. Então gera-se uma insegurança jurídica muito grande. Né? A tendência das pessoas é utilizar todas as medidas possíveis para sair do sistema, e isso também compromete a possibilidade de se fazer previdência. Doutor Tiago, a OAB tem acompanhado o pacote do governador Eduardo Leite, que está antecipando algumas alterações previdenciárias da reforma que está rolando lá no Congresso Nacional, que agora vai para promulgação, a maior parte dela. Tem acompanhado?
Nós vamos começar o acompanhamento da reforma estadual através de uma audiência pública sobre a reforma da Previdência Estadual. E estamos acompanhando a PEC 133, que também influencia no âmbito estadual municipal. Essa audiência pública já tem data marcada? Ainda não. Estamos enfrentando esse problema do final do ano, né? Sim. Mas vamos fazer como fizemos na reforma da Previdência da PEC 6. Começamos o nosso caminho por uma grande audiência pública, até o Felipe participou e todos da União Gaúcha participaram dessa audiência pública do dia 21 de março, que foi a primeira de uma série de dezenas de audiências aí que a gente fez. Então a OAB vai acompanhar em cima esse processo, tanto da PEC 133, que já estamos acompanhando, inclusive oferecendo emendas por meio de senadores, porém a gente tem notado que após a aprovação da PEC 6, a dificuldade em se conseguir dialogar em relação à PEC paralela está muito grande. Dialogar com os políticos? Com os políticos, com a própria sociedade. Algo parece que está indo assim, muito rápido, né? Mais rápido do que o procedimento da anterior. Né? Parece que querem fazer a toque de caixa. Tínhamos conversado com alguns senadores que diziam, olha, na PEC paralela vamos tratar desse assunto de novo, porque a gente tem essa preocupação humanitária, que eu falei aqui da saúde e da integridade física. Muita coisa ficou para a PEC paralela e agora estão sendo atropelados. Né? E também isso está acontecendo na lei complementar da aposentadoria de trabalhadores sujeitos a condições nocivas à saúde. Também querem aprovar de forma muito rápida. Parece que no final do ano houve uma aceleração de tudo. Né? O governo quer acabar com esse assunto Previdência, liberar estados e municípios a fazerem suas reformas de forma rápida para já tocar outros projetos. Para partir para outras reformas. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente. Como sempre, nós precisaríamos de mais tempo para discutir este assunto também muito importante, que está atingindo aí toda a sociedade brasileira. Vai ter muitos reflexos no futuro, né? A gente sabe que as coisas não vão acontecer hoje, mas no futuro a gente vai sentir os reflexos dessa reforma. Eu vou dar 2 minutinhos para cada um dos nossos convidados para finalizar o nosso debate aqui, começando pelo Felipe. Bom, primeiro renovo os agradecimentos aqui, Christian, uma satisfação estar ao lado do Thiago aqui também. O Dr. Thiago, um grande batalhador nessa temática da Previdência. E eu dedico esses 2 minutos essencialmente para reforçar a ideia de que cidadania, controle social não estão subordinados ao direito de um agente político viabilizar o seu projeto, enfim, projeto que ganhou nas urnas. Né? Portanto, é legítimo que qualquer governante apresente os seus projetos ao Congresso, mas é função da sociedade garantir o controle social, e aqui eu falo em acesso à informação, porque neste processo também foi negada muita informação, o que induziu a posições sem o devido suporte, né? E também o controle jurídico. Né? A cidadania possui uma série de instrumentos, o Dr. Thiago aqui sabe melhor do que eu isso, né? Nós temos uma série de instrumentos que ainda podemos utilizar para atacar os efeitos dessa PEC. Nós não vamos nos resignar neste momento da disputa, né? Ela segue, estaremos disputando nas outras arenas, seja através de ações populares, seja através de ações junto aos tribunais superiores. Né? A ideia é lutar com todas as nossas forças para mitigar esses efeitos. Quero ser otimista, eu acho que assim como a PEC 47, a emenda constitucional 47 foi uma suavização da emenda 41, quero crer que este momento será superado também. Quero crer que os resultados nocivos que a PEC 06, agora em vias de publicação, está para sair, vai nos trazer subsídios até para desconstruir e tentar ali na frente resgatar o que se perdeu neste período da história.
Perfeito. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Dr. Tiago, seus 2 minutos. Christian, quero parabenizar pelo programa, por fazer esse contraponto, que, como disseste, é difícil a gente ter o espaço para trazer uma ideia um pouco diferente. Parabenizo o Felipe aqui, também, Felipe, por toda a tua caminhada durante esse ano em prol da cidadania. E a cidadania é a bandeira da advocacia, é a bandeira da OAB. A nossa luta não termina agora. Travamos um bom combate da argumentação, sem partidarização. Nós estamos somente seguindo a nossa Constituição, os valores ali instituídos, buscando que a população não seja prejudicada, tanto no aspecto jurídico, quanto na programação do seu futuro por novas normas que estão surgindo. Então, eu acho que esse é o papel da advocacia, que jurou, cada advogado fez esse juramento de defender a Constituição, os direitos humanos e a justiça social. E é por isso que a OAB está fazendo isso de forma apartidária e é por isso que nós temos tanto empenho em fazer esse trabalho que tanto nos gratifica. Como o Felipe falou, vamos continuar, né, de uma forma otimista. Não terminou agora com a PEC 6, muito ainda vai acontecer no Brasil e nós vamos estar lá sempre defendendo a bandeira da cidadania. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigado ao Felipe Leiria e ao Tiago Kidrick. Nós ficamos por aqui com o nosso Sindicato em Ação, mais um excelente debate realizado com 2 figuras importantíssimas nessa área da reforma da Previdência. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, né, de acessar nossos canais no YouTube, curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho para ativar as notificações, ficar sempre por dentro dos novos vídeos que a gente posta e também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!